Então são muitas questões que a gente deve levar em consideração na hora de pensar em uma cozinha para que ela funcione de forma ergonômica, prática. E esses itens que a gente citou, realmente é para uma cozinha de uma família que gosta de cozinhar. E por último, o investimento mais importante de todos. Hoje a gente vai te trazer 5 dicas práticas de onde realmente vale a pena investir na cozinha, porque afinal é um ambiente que te acompanha por muito tempo, né? Porque tu vai ficar ali na tua casa por uns 20, 30, 50 anos, mas essa cozinha, se bem feita, ela vai durar aí pelo menos por uns 10 ou 15 anos, se não enjoar da estética. Mas hoje a gente não vai falar de estética, a gente vai falar de funcionalidade e praticidade. E aí acho que é importante pensar já que a cozinha vai acompanhar por tanto tempo, né? Pensar nesse custo-benefício a longo prazo. Muitas pessoas têm a falsa impressão de que economizando na escolha de materiais estão fazendo um bom negócio. Mas essas opções que têm um valor mais atraente, geralmente elas são soluções mais temporárias. E aí acho que isso não vale a pena a dor de cabeça de depois ter que refazer a sua cozinha mais cedo do que o previsto, né? Para poder substituir esses materiais por uma escolha que foi mal feita no passado. Então é melhor investir de uma vez em materiais, pedras, MDFs, ferragens que vão se sustentar para que não precise mexer nessa cozinha por esses 10, 15 anos. A questão, acho que do mexer não é nem a questão de, vou ter que mexer de novo, né, e vou ter que investir o custo de novo, mas é realmente o tempo. A partir do momento que aquilo vai se desgastando, vai te incomodando. Então a ideia é não ter incomodação e ser tudo muito mais suave. Acho que o item que mais chama atenção numa cozinha, que geralmente é o que o nosso olho vai primeiro, né, é a bancada, a parte de pedra. E aí é um material que a gente deve sim tomar muito cuidado na hora de fazer essa escolha, porque a cozinha é um ambiente que ela é suja, né? A gente tem ali gordura, tem produtos que mancham, então a gente precisa de uma superfície que seja bem resistente. E aí a gente tem aqui algumas dicas de materiais que vocês podem investir sem medo. O primeiro deles é um quartzito. O quartzito são pedras naturais e elas têm uma resistência muito alta. Ela não é uma pedra porosa, ou seja, ela não vai absorver essa sujeira do uso, né, no dia a dia. E além disso, a gente aqui é muito fã dos quartzitos porque a gente consegue ter muitos tipos de estampas. São pedras mais exóticas que, enfim, trazem uma certa exclusividade. Exclusividade não em questão de custo, mas realmente de aquela pedra ser única. Porque quando a gente tem essas pedras naturais, cada corte vai sair uma face diferente, né? Então, essa pedra que você tem na sua cozinha, ninguém mais vai ter uma exatamente igual. E aí, um dos receios que as pessoas geralmente têm é de colocar pedra clara na cozinha, mas se você for apostar num quartzito claro, aí pode colocar sem medo, porque como eu falei, essa é uma pedra super resistente e ela não vai absorver nenhum tipo de manchas e aí você vai ter a sua pedra clara por muito mais tempo. E a segunda dica, e que eu realmente acho que é necessário, amo, é a cuba grande na cozinha. Cuba grande e profunda, porque assim a gente consegue trabalhar toda a dinâmica no espaço, deixar aquela bancada de quartzito maravilhosa mais livre por mais tempo. E além disso, na organização da louça ali no dia a dia, acaba ficando mais prático, né? Porque a gente consegue concentrar tudo ali dentro e organizar bonitinho na hora da higienização. Se possível, daí é um plus nessa dica, ter 2 cubas na cozinha. Pode parecer besteira, mas é sensacional porque consegue trabalhar em 2 pessoas, então às vezes tem aquele casal que tem a dinâmica que um cozinha e o outro fica responsável por organizar a louça. Uma cuba fica para higienização dos alimentos e a outra para essa manutenção, então funciona super bem. A gente tem um casal de amigos que tem uma cozinha que é integrada com a churrasqueira numa área de praia e a gente conseguiu colocar 2 cubas lá. E realmente o feedback é muito bom, porque enquanto um prepara uma coisa num lado, o outro prepara outra coisa no outro e não dá desavença para usar aquela torneira ou aquela cuba. Então, cuba grande ou 2 cubas, check. O terceiro item é um que ainda não é muito utilizado aqui no Brasil, mas geralmente a gente vê em cozinhas estrangeiras. E é um que eu e a Leca particularmente somos muito fãs, a gente queria muito ter nas nossas cozinhas, que é o triturador de alimentos. Acho que quando ele é um bom triturador, a gente viu uma vez em uma loja que até osso, assim, né, ele triturava. Então, em questão de higiene de cozinha, eu acho que ele é fenomenal, porque a gente não fica com aquele lixo orgânico, enfim, que não é muito agradável, né, dentro desse
ambiente que tem que ser higienizado, enfim. Então eu acho que o triturador é uma ótima opção de investimento pensando nisso. E um ponto muito positivo é a questão da sustentabilidade dessa peça, né? Porque a gente fez uma pesquisa aqui e a gente encontrou a informação de que ele consegue reduzir em até 30% do lixo orgânico. E além disso, esse descarte vai direto pro ralo, né? Então, feito da forma correta, é uma peça que vai se pagar muito ao longo do tempo. Sem falar na praticidade de não ter que se preocupar em ficar levando, descartando lixo, né? No dia a dia, ou tá lá naquele final de semana que realmente a pessoa não quer se incomodar, então não tem lixo rodando ali por dentro de casa e na cozinha fica só o lixo seco. E o quarto item são as coifas de alta eficiência. Não é qualquer coifa, não é qualquer marca que consegue trabalhar. Realmente ela tem um poder de exaustão, né, de tirar aquele ar do ambiente com mais potência. Isso principalmente para ambientes que são integrados. Essa sucção desse ar, né, a potência nessa sucção de ar, ela é importante principalmente para onde aquele duto ele tem que percorrer longas distâncias. Então a gente tem algumas marcas famosinhas no mercado que atendem muito bem para isso. E não só por causa da purificação do ar, que a gente gosta delas, né, por conta desse ambiente integrado, mas também por questão de cheiro. Então a gente tá lá na sala e olhando quem tá na cozinha, participando, sem estar com o cheiro da comida impregnado na roupa, nas cortinas, nas mantas. Isso funciona muito para casa poder ter essa dinâmica melhor. E por último, o investimento mais importante de todos, e é claro que a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado, que é um projeto inteligente, porque de nada adianta ter esses itens, esses equipamentos comprados de forma isolada e não saber organizar eles no espaço de forma que vai atender a necessidade daquela família, a rotina dela, a dinâmica do espaço, entender quem que cozinha, quem que lava a louça, se os dois fazem isso juntos ou se fazem separados, ou se às vezes nem é o casal, se tem uma terceira pessoa que vai fazer isso. Então são muitas questões que a gente deve levar em consideração na hora de pensar em uma cozinha para que ela funcione de forma ergonômica, prática e que ela não dê dor de cabeça, que ela seja realmente um ambiente de espaço de trabalho mais fluido e mais leve possível. Então investir em um projeto é essencial para que todos esses itens realmente valham a pena o investimento, posicionar eles da forma adequada e, claro, de forma que fique bonito. E esses itens que a gente citou, realmente é para uma cozinha de uma família que gosta de cozinhar. São materiais resistentes e práticos, então eles facilitam a relação com o espaço, assim permitindo com que a gente tenha mais tempo, né, com a nossa cozinha em boa forma, mas também mais tempo com a família. E se vocês tiverem mais alguma dica de um item que vocês considerem indispensável para a cozinha de vocês, deixa aqui nos comentários pra gente saber. E se por acaso vocês são do time que também valoriza ter um espaço que propicia essa boa relação com o ambiente e com as pessoas, não deixa de acompanhar aqui a gente no canal, que a gente sempre compartilha algumas dicas que eu acho que são bem essenciais, assim, né? Para ter uma casa e uma vida mais tranquila. E se inscreve no canal para não perder esses conteúdos. E até a próxima. Tchau, tchau.